Deus em tudo seja glorificado, irmãos. Eu gostaria de saudar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus, que a paz de Deus excede todo o conhecimento, e que os meus inscritos desse canal possam ter um dia de paz, de alegria, e aqueles que vão se inscrever, quero agradecer. Também desde já, irmãos, eu peço que aqueles que não estão inscritos, procurem ali, irmãos, onde tem aqueles dois sininhos, e ative o sininho onde está escrito todas, porque os vídeos eu percebo que os vídeos parece que não estão sendo mandados. Mesmo que você já está inscrito, vai ali no sininho onde está escrito todas e aperta ali, e você vai fazer um grande favor para mim, tá bom? Deus abençoe a todos. Então nós vamos ler o livro de Jonas, capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio, e deitado dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se para ele e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. Disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos que pedimos, lhe pedimos, por causa de que esse mal está sobre nós? Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual a sua terra? E de onde qual é o teu povo? E que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e da terra e do mar e da terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: Por que tu fugiste, fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo, para que o mar se acalme para nós? Pois o mar está agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Lançai-me e lançai-me ao mar, para que se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e pagaram seus votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, aqui vocês já sabem que Jonas, por desobedecer a Deus, a desobediência traz sempre um prejuízo quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Por isso nós, irmãos, devemos sempre estar humilhados na presença de Deus, sempre pedirmos perdão, sempre nos reconciliarmos todos os dias que nos levantamos e procurarmos sempre fazer o que é bom, ainda que nós não consigamos, irmãos, procuramos sempre ajudar o nosso próximo, ajudar o próximo, irmãos, aquele que muitas das vezes está em necessidade e não vai lhe fazer falta, porque se você fazer o bem para aquele que o Senhor te faz sentir de fazer o bem, saiba que o
Senhor nunca deixou confundido aquele que lança o seu pão sobre as águas. Por isso está escrito, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 até com 8, e tu verás a bênção que virá sobre a tua vida. Então faça sempre aquilo que o Senhor colocar no teu coração, sem temer, porque fazendo assim, você está fazendo a vontade de Deus. Então a vida, irmão, dos ninivitas era uma vida complicada. Deus estava olhando para aquele povo já, irmãos, com muita tristeza, porque nós sabemos, irmãos, que era um povo idólatra. Ali naquela localidade eles adoravam uma deusa pagã, é claro, uma idolatria, chamava Estar, irmãos. E esta Estar era a deusa da fertilidade e também deusa da guerra. Claro que não era deusa coisa nenhuma, mas eles adoravam aquilo como deusa, irmão. Por isso que o Senhor abomina a idolatria e abomina aqueles que buscam as coisas da idolatria também. E muitos pensam que idolatria é somente imagens. Muitos fazem até das suas denominações idolatria. Nunca idolatra a sua denominação, mas sempre glorifique a Jesus Cristo, porque Ele é a única graça maravilhosa que pode dar para você a salvação e a vida eterna em glória, se você for fiel até o último suspiro da tua vida em Jesus Cristo e na sua doutrina de misericórdia, de amor e de piedade. Então Nínive, irmãos, ali prestava culto àquela deusa Estar, e a outros deuses também. Nós sabemos que ali tinha um Nabu e Nisroch. Então, irmãos, era uma cidade completamente idólatra e irmãos, era uma cidade também, se nós formos procurar aqui nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar, irmãos, que Jonas nem queria ir lá. Se nós formos examinar aqui, Jonas nem queria ir lá, porque ele já sabia como era a cidade, e na verdade ele não queria ir quando Deus mandou ele, porque esta cidade, irmão, ela era muito conhecida, porque ela fazia parte do Império Assírio, o Império Assírio, que ficava ali na região da Mesopotâmia, irmãos, e ali onde está o Iraque, hoje, irmãos. Bem, naquele tempo não era Iraque, né? Mas era o Império Assírio, hoje ali está o Iraque. Então, na verdade, a Nínive fazia parte do Império Assírio e era uma cidade muito grande, irmão, próspera também. E era uma cidade murada, com as suas fortalezas muito bem feitas. Havia fossas ao redor, irmão, fossas que eu quero dizer, buracos, né, irmão, ao redor do muro, para dificultar a entrada dos inimigos. E ali era um campo de crueldade, irmãos, porque quando havia guerras, havia muito derramamento de sangue naquela cidade. E eles eram homens perversos, não tinham sentimentos, irmãos. E quando eles pegavam os exércitos inimigos, eles matavam. E quando eles pegavam alguns que eram capturados, eles cegavam-lhe os olhos, irmão. Esse povo, ele era conhecido, irmão. Se vocês lerem no livro de Naum, capítulo 3, versículo 1 e 7, vocês vão perceber que esse povo era conhecido como a crueldade em pessoa, irmão. Era um povo que era conhecido como a personificação da crueldade, certo, irmãos? E tão perversos e tão maus que eles eram. Por isso Jonas fugiu. Vocês pensam que Jonas fugiu porque ele não queria só ir lá? Não, ele queria ver aquela cidade ser destruída mesmo. Irmãos, olha como o homem é. O homem às vezes prefere ver o mal, prefere ver a sentença cair na cabeça do outro, que às vezes nem deve nada, enquanto Deus é totalmente diferente. Deus, sabendo que a cidade era má, sabendo que a cidade não valia nada, mas o Senhor ainda teve misericórdia e enviou ali o profeta. E o profeta fugiu. Mas quem é que pode fugir da presença de Deus? Não fuja dos teus compromissos com Deus, não fuja das tuas ações que Deus manda você agir. Ainda que você não tenha condições agora, ore, peça, busca. Você pode até dizer, Senhor, mas eu queria tanto ir anunciar o Evangelho naquela cidade, eu não tenho recursos. Continue orando, o Senhor vai preparar para você anunciar o Evangelho da salvação, porque ainda que naquele lugar haja alguma crueldade, alguma maldade, mas a palavra de Jesus Cristo, hoje não é a palavra de Jonas,
Hoje a palavra do Senhor Jesus Cristo pode transformar as vidas, transformar os corações. Jonas foi para aquela cidade, irmão, meio assim, como não querendo, mas aquele grande peixe vomitou ele na praia e o Senhor não voltou a palavra dele não atrás, ele mandou Jonas ir. Deus não volta a sua palavra atrás. Se ele te mandou, ou se ele te deu uma missão, você vai cumprir ela até o fim da tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então não penses você que você vai ficar assim. Você tem que trabalhar nesta obra, tem que evangelizar, ou de uma forma ou de outra forma. Eu estou evangelizando através desse canal e dizendo para você que ainda não creu em Yeshua HaMashiach. Eu às vezes falo Yeshua HaMashiach porque quer dizer Jesus o Messias em hebraico. Em Jesus Cristo. Você tem que crer em Jesus Cristo para a salvação da tua alma. E crendo nele, seja lá o tamanho do teu pecado, se você entregar a tua vida a ele, crer nele e depois receber completamente, irmãos, a fé dentro do teu coração. O batismo não é salvístico, mas depois chegará o tempo do teu batismo e você totalmente será preparado para a vida eterna. Mas não se preocupe se ainda não chegou o dia do teu batismo e você já está crendo nesse mesmo Jesus que eu estou pregando aqui, não naquele Jesus que ainda está na cruz, não naquele Jesus que você vê ele, a imagem dele numa parede ou em algum lugar, não. Mas estou pregando um Jesus que já ressuscitou, que já prestes está a voltar a buscar o seu povo na face da terra. Então, voltando lá no povo ninivita, irmão, era um povo cruel, irmãos. Hoje, naquele lugar, logicamente que não é mais Nínive que está lá, porque Nínive ela ficava aproximadamente próximo à região do Iraque. E hoje ali é o Iraque, e tem uma cidade chamada Mossul. Essa cidade Mossul era a antiga cidade de Nínive, e mesmo nesses tempos atuais já houve guerras naquele lugar. Todavia, irmãos, Nínive era uma cidade muito assim visitada, porque muitos comércios, porque ela ficava próximo ao rio Tigre, bendita ali, bem na Mesopotâmia, irmão. Bendita, porque o rio Tigre é de um lado, depois do outro lado tem o rio Eufrates, por isso que chama Mesopotâmia, quer dizer, meso quer dizer no meio, entre rios. Bendito é o nome do Senhor. A civilização humana, diz a história e diz a própria palavra de Deus, que praticamente nasceu naquela localidade. Foi ali que Deus formou o jardim, foi ali que Deus criou o primeiro homem, na região da Mesopotâmia. Meso quer dizer meso, metade. Então Deus criou entre o rio Tigre e o rio Eufrates, aproximadamente, não sabemos a região corretamente, mas foi naquela região ali, irmãos. Então o rio Tigre também era próximo ao mar Mediterrâneo, e quando a baleia vomitou, ou não é baleia, irmãos, perdoem, um grande peixe, a gente tem costume de falar baleia, que é o peixe maior que nós conhecemos, mas não está escrito que é baleia, está escrito que era um grande peixe, foi lá e vomitou Jonas, e ele foi. Interessante que Jonas orou dentro do peixe, e de lá de dentro, irmãos, o Senhor ouviu a oração dele. Então, irmão e irmã que está aqui, você pensa que Deus não ouve a tua oração. Se Jonas clamou de dentro de um ventre de um grande peixe, porventura, Jonas, o Senhor não pode ouvir a tua oração de dentro do teu quarto, ou de dentro de um hospital, ou de dentro de uma sala, ou até mesmo andando na rua. Não penses que Deus não te ouve, porque se ouviu Jonas, ele vai ouvir você. Muito mais agora que você tem um intercessor que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a cidade protegida por fossos, por muros, mas ela estava, irmãos, já determinada para receber a visita de um profeta, que muitas das vezes, irmão, um profeta que quis fugir da presença de Deus, mas quando Deus quer fazer uma obra, não adianta fugir da presença dele, não adianta fugir quando você tem que pregar a verdade, não adianta fugir quando você tem que falar para alguém alguma coisa, não adianta fugir quando Deus te manda em algum lugar. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condição, já estou cansado. O Senhor fala para nós hoje, não adianta fugir, porque você tem que anunciar o Evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ali, irmãos,
naquele lugar os assírios combateram muitas nações. Ali, irmão, foi um lugar que foi derramado muito sangue, muita crueldade, e existia muita riqueza também material, muito poder material. Irmão, a riqueza material e o poder material não é sinônimo de que Deus está na vida da pessoa. A riqueza material e o poder material não é sinônimo de que Deus está abençoando alguém. Não deixa de ser uma benção quando se é utilizado para o bem, para ajudar o pobre, o necessitado, o carente. Mas quando aquele dinheiro, irmão, é desviado para outras coisas, que muitas das vezes, irmãos, não agrada a Deus, aquilo não vale nada, porque para Deus, irmão, a maior riqueza é a caridade, a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo que está dentro de nós, irmão. Então, naquele momento, glória ao nome santo do Senhor, eles viram ali, irmãos, a misericórdia de Deus, porque quando Jonas profetizou, Jonas queria que eles fossem todos mortos. Jonas sabia que quando os soldados inimigos eram capturados por Nínive, pelos soldados de Nínive, eles eram capturados, eles não eram bem tratados, irmãos. Existiam nações que capturavam os soldados e não judiavam tanto, mas Nínive não. Nínive capturava o soldado e furava os olhos do soldado, deixando eles cegos, irmão. Eles eram homens perversos, maldosos, cruéis. Então Jonas queria que morresse tudo. Então Jonas foi lá e pregou para que eles se arrependessem e achou que eles não iam se arrepender. Todavia, irmãos, o rei mandou que todos se vestissem de saco, se cobrissem com cinza e começaram a chorar e pedir perdão a Deus, porque existiam na cidade muitas pessoas, irmãos, que não sabiam discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda. Quer dizer, existiam muitas pessoas na cidade que não tinham culpa do que outros haviam feito. Então, houve uma humilhação. O Senhor, muitas das vezes, irmãos, Ele não destrói uma cidade por amor de uma alma, ou por amor de um povo que está lá dentro, está clamando por aquilo. Quantas vezes, irmão, por causa da igreja, que somos cada um de nós, o Senhor poupa até uma cidade inteira, porque tem alguém ali que está servindo a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, os soldados sofriam e eram capturados, ficavam cegos. Então Jonas pensou, quer saber, melhor que esse povo morra. Ele foi para cima de uma montanha e lá ele ficou esperando a hora que o Senhor destruísse a cidade. E estava muito quente, ele era um homem um pouco calvo. O Senhor fez nascer um pé de aboboreira e ali fez uma sombra. Ele louvou a Deus, irmão, e ficou deitado ali naquela sombra, dormiu. Mas quando ele acordou, irmão, ele percebeu que Deus mandou um inseto, um verme, sei lá, um bicho, e comeu na raiz, matou aquela aboboreira. Quando ele acordou, irmão, a cidade estava ainda ali e ele ficou irado, falou, meu Deus, Deus não destruiu a cidade. E o Senhor falou, a cidade se arrependeu. Aí Jonas olhou para aquela aboboreira, viu a aboboreira toda murcha, irmão, falou, e teve tristeza no seu coração. Aí o Senhor falou para Jonas, Jonas, você teve tristeza porque você viu uma aboboreira que se murchou, que morreu, que nem você não plantou essa aboboreira. Bendito é o nome, não foi você que plantou, aleluia, essa aboboreira. E o Senhor disse para ele, tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma outra noite pereceu. E eu não deveria poupar Nínive, aquela grande cidade onde mais de 120 mil pessoas não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, como quem diz, você está preocupado com a aboboreira e eu estou preocupado com as almas. Irmão, com que você está preocupado? Líder de uma grande denominação, com que você está preocupado? Com os usos e costumes, com a maneira que a pessoa se apresenta na igreja? Você tem que pregar o amor. Pregando o amor conserta, ele restaura, ele mexe no fundo da alma, ele transforma o íntimo, ele faz com que aquele que está fazendo errado faça certo. Se você usar da ira, se você usar da tua força, se você usar da tua palavra, se você usar da tua inteligência, ao invés de consertar, você vai derrubar cada vez mais. Então use de misericórdia e o Senhor fará com que aonde você está trabalhando, a misericórdia trabalhará no coração de todos e você verá prosperidade. E você, irmão evangelista, você, irmã, tens uma missão a cumprir. Vai
Tem muitas Nínives aí esperando a palavra que sai da tua boca. Mas agora tem alguém maior do que Jonas que colocará a palavra na tua boca. É nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que dará para ti e para todos nós no final da jornada a coroa da vida eterna. É a palavra, honra e glória seja dado a Deus, Deus seja em tudo glorificado. Amém e amém.